Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está? Espero que esteja tudo bem com você. E hoje nós iremos dar continuidade à leitura do livro de Jó. No último episódio nós lemos do capítulo 21 ao capítulo 25. No episódio de hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 26 ao capítulo 30. Mas antes nós vamos fazer algumas reflexões apresentadas no episódio passado, da leitura do episódio passado. O que nós podemos ver? Que Jó ainda está em discussão com seus amigos. Só que assim, mesmo acontecendo a discussão, o Jó se apresenta a Deus e confia em Deus. Aí vem a pergunta, né? Como se apresentar a Deus? E aí nós chegamos numa conclusão, lembrando que nenhuma conclusão aqui é uma verdade absoluta, mas a oração é uma maneira de se apresentar a Deus. E aí o que nós podemos ver também no decorrer dos capítulos é que apresenta as orientações para que nós nos arrependemos dos nossos erros, né? Para se arrepender dos erros, pode-se dizer assim. E logo em sequência aparecem diversos avisos para o que acontece para quem faz maldade, que seria os ímpios, porque muitas vezes, como a gente no livro de Jó, o ímpio, que é a pessoa que faz maldade, de certo modo, tem uma vida próspera e tudo, só que tem as consequências depois. E isso vai indo além, né? Então nós podemos tirar uma reflexão muito profunda disso, que nós vimos que uma discussão entre os amigos aqui traz um aprendizado. Só que, detalhe, é uma discussão, não é um bate-boca, onde um grita, não. Conversa com reflexão, uma conversa com uma certa profundidade em relação a algo. E aí nós vimos também que, assim, pela reflexão, o arrependimento é uma escolha. Aí veio a pergunta, né? Se arrepender do quê? Sei lá. Seja lá o que você já fez de errado, de mal, de ruim, se você se sente culpado, pare de carregar isso. Se arrependa e pronto. Se for com uma pessoa, errou com uma pessoa, vai lá e fala. Se você não tem a capacidade mais de falar com essa pessoa, faça sua oração, entregue a Deus, como é feito com Jó. Porque são essas instruções que são passadas nesses capítulos que nós percebemos, né? E aí o capítulo ele apresenta, né, o que acontece com aqueles que deixam de seguir os bons caminhos, que esses resultados eles são apresentados entre as entrelinhas da Bíblia. Mas o mais doido disso é quando a gente compreende e a gente vê isso acontecendo. Mas não sabemos explicar, não sabemos falar, mas está na Bíblia. Mas não é só o mau caminho que é apresentado. O bom caminho também tem suas recompensas e benefícios. Então aqui nós vemos que é tudo em relação a escolhas. Os testes vêm, as provações vêm, as dificuldades vêm. Ninguém diz que a vida seja fácil. Mas temos as escolhas de andar em tais caminhos, certo, errados, colhermos as consequências disso. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado dessa reflexão. Vamos agora iniciar a leitura. Lembre-se de curtir o vídeo, deixar suas reflexões também, seu comentário, que é bem importante aqui pra gente saber. Tá certo? Se prepara. Esqueci o cafezinho hoje, mas vamos lá. Vamos iniciar. Respira. Livro de Jó, capítulo 26. Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Jó, porém, respondeu e disse: Como ajudaste aquele que não tinha força
Sustentaste o braço que não tinha vigor. Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fez saber a causa, assim como era. Para quem proferiste palavras, e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, com seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há cobertura para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam na sua ameaça. Com a sua força, fende o mar, e com o seu entendimento, abate a sua soberba. Pelo seu espírito, ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Capítulo 27. Jó sustenta sua integridade e sinceridade. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim houve alento e o sopro de Deus no meu nariz. Não falarão os meus lábios iniquidades, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio, o meu inimigo, e o que se levanta contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura, Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação, ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo. Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isso, porque, pois, vós desvaneceis da vossa vaidade. Eis qual será da parte do Deus a porção do homem ímpio, e a herança que os tiranos receberão no Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar vestidos como lodo, ele os aparelhará, mas o justo os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica sua casa como a traça, e como a guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido. Seus olhos abrem e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas de noite e arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará e ir-se-á varrê-lo-á com o ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não o poupará. Irá fugir da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das suas mãos, e do seu lugar o assobiará. Capítulo 28. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derrete. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. Ele pôs fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, as pedras da escuridão e da sombra da morte. Transborda o ribeiro, até o que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem, e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo, é revolvida como por fogo, e suas pedras são o lugar da safira, e tem pós de ouro.
Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisarão filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e resolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapam, e nenhuma gota sai deles. E tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: ele não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso onix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. Capítulo 29. Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. E prosseguindo Jó, em sua parábola disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga, e de rocha me corria ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeia. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham a sua palavra e punham a mão sobre a sua boca. A voz do chefe se escondia, e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrara o mais miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem os socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego, e os pés do coxo dos necessitados era o pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixos dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava em minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam o meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva e abriram a boca, como a chuva tardia. Se me ria
Para eles, não o criam, não faziam abater a luz no meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Capítulo 30. Jó descreve o estado miserável em que caiu. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também se servia a força das suas mãos, já de velhice se esgotado neles, de míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados, desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento era a raiz dos imbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritavam-se contra eles, como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales, e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção, e lhes sirvo de provérbios. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que se sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria. Uma gente que não tem nenhum ajudador vem contra mim como por uma grande brecha e revolve-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra, e como nuvem passam a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se domou o meu vestido, que como o cabeção da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó da cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pés, mas para mim não atentas. Tornaste cruel contra mim. Com a força da tua mão resisti violentamente. Levanta-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele, e derreteste-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte, à casa do ajuntamento destinado a todos os viventes. Mas não estenderá a mão para um montão de terra, se houver clamor dela na sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos dragões, e companheiro dos avestruzes, e enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados no calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e o meu órgão em voz dos que choram. Bom, chegamos ao final do capítulo de hoje. Nós vimos que toda a sabedoria ela provém de Deus. Então, vamos trazer algumas reflexões no próximo episódio, agradecendo a sua audiência. E
E nossa, isso foi tão profundo que eu tô pensativo. Deus te abençoe e vejo você numa próxima. Até mais.